dia a todos. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida nesta manhã e que o nome de Deus seja exaltado durante este culto. Convido a juntos estarmos lendo o texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Que nós possamos, nessa manhã, renovar a nossa fé. Independente da situação que nós estejamos passando na nossa vida, que a gente entregue os nossos problemas e as nossas dificuldades a Deus. E renove a nossa fé, sabendo que Ele está cuidando de todas as coisas nas nossas vidas. Que a gente abra o nosso coração para Ele renovar a nossa fé através da pregação da Sua palavra e através dos louvores que serão cantados aqui nessa manhã. Vamos orar neste momento? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de Te cultuar. Que esse culto seja em tudo agradável a Ti. Esteja abençoando as nossas vidas e nos ajude a Te prestar um culto que glorifique ao Teu nome. Renove a fé de cada pessoa nessa manhã e nos ajuda sempre a avançarmos, Deus, a enfrentarmos dificuldades e sempre avançarmos na expansão do Teu reino. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar louvando e adorando ao nosso Deus.
Buongiorno, salute della Italia per amore di Cristo Jesus. Saudações da Itália no amor de Cristo Jesus. Estamos em ritmo de campanha de missões mundiais e o tema da campanha é Viva o Poder de Transformar. O texto base encontra-se no livro de 2 Timóteo 1,7, que nos fala: Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas o de poder, amor e equilíbrio. Como eu havia mencionado a vocês, todos os domingos nós conheceremos os projetos que estão sendo realizados pela Junta de Missões Mundiais. E o projeto de hoje é o projeto Tu Me Amas, que quem vai nos contar diretamente da Itália é o missionário Fabiano Nicodemo, juntamente com a sua esposa, que implementam igrejas e formam novas lideranças. E ele nos fala que esse projeto ele vai surgir no ano de 2013 como uma ação missionária que tem o principal objetivo implementar igrejas. E ele nos conta que a Itália é um dos países que mais necessita da presença do Evangelho, se comparado à Europa e a outros países do mundo. Existe cerca de 1% da população que é evangélica. E frente a essa demanda, os nossos missionários implementaram esse projeto Tu Me Amas, que tem o principal objetivo de formar pastores e diáconos ou missionários italianos, sempre no âmbito local, buscando principalmente formar essas pessoas com um DNA missionário, onde eles buscam reconhecer e valorizar a ordem que Deus nos deixou, da expansão do reino de Deus e principalmente alcançar cidades e pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. E ele vai nos falando que existem algumas cidades que já têm esse projeto implementado, que é Valconca, Nelemark, Rimini e Piacenza. E eles falam que poder viver e experienciar o poder de Jesus que transforma e principalmente levar esse poder transformador e que capacita a outras pessoas é realmente maravilhoso. E um dos principais objetivos que esse projeto tinha, eles conquistaram, que era de formar líderes nacionais. E nesse grupo encontram-se presentes pastores, missionários e diáconos italianos, que são irmãos que estão recebendo treinamento e capacitação teológica para porem em prática e desenvolverem pregações e trabalharem em diversas áreas da igreja. Então, os desafios que eles possuem, desafios futuros que eles possuem, é de continuar implementando novas igrejas, capacitando e formando novos líderes, bem como mostrar a necessidade missionária para os italianos. E Deus, ele utiliza a vida dos missionários para a propagação do evangelho aonde é que eles estão, no contexto que eles estão inseridos. E nós, enquanto igreja, precisamos nos preocupar, precisamos nos envolver essas demandas que estão sendo colocadas pelos missionários. E juntos, somente juntos, nós conseguiremos alcançar o nosso alvo de R$10.000. A gente iria realizar a cantina no dia 21, ela será transferida para o dia 28. Não fique de fora para participar do nosso almoço missionário. E também tem um momento de ofertas, onde você pode realizar o depósito da sua oferta para a campanha de missões mundiais. Neste momento, aparecerá na tela a conta da nossa igreja, onde você poderá realizar o depósito dos seus dízimos e das suas ofertas. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós conhecemos esse projeto. Obrigado também pela vida do missionário Fabiano Nicodemo, juntamente com a sua esposa. Muito obrigado pela vida desse projeto que nós acabamos de conhecer, Jesus, que o Senhor possa estar capacitando, Senhor, e usando, levando mais e mais italianos para ouvirem a Tua salvação, para ouvirem do Teu amor, Pai amado. Muito obrigada também pelos membros da nossa igreja, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Pai, nós colocamos esse alvo, que nós possamos alcançar e que nós possamos ser atuantes e relevantes no Seu reino, e que nós possamos também sermos úteis para transformarmos essa realidade que existe cerca de 1% de evangélicos, Senhor, na Itália. Isso é muito pouco. Deus, muito obrigado pelo privilégio de Te servir. Amém.
Olá, sejam todos muito bem-vindos à transmissão do culto da Primeira Igreja Batista de Pelotas. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos. Queremos também mandar um abraço bem apertado, um abraço especial para a irmã Eloá Brizolara, que na quinta-feira, dia 18 de março, celebrou 92 anos de vida. Que Deus abençoe ricamente a irmã Eloá, que lidera um ponto de pregação da igreja no bairro Fátima já há muitos anos. E, embora a sua idade bem avançada, ela é uma pessoa muito dedicada ao trabalho do Senhor, uma pessoa que goza de uma boa saúde e se dedica muito à obra do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a vida da senhora. Que Deus abençoe a sua vida também e a vida de toda a sua família. Parabéns pelo aniversário da senhora. Eu quero refletir sobre o seguinte tema com vocês: superando os obstáculos. Superando os obstáculos. E para este tema eu quero convidá-los para que abram comigo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 17 ao 26. Tema da mensagem bíblica: superando os obstáculos. Lucas capítulo 5, versículos 17 ao 26. Diz assim a boa e infalível palavra do Senhor. Um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele.
tinham vindo de todas as cidades da Galileia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo, louvaram a Deus dizendo: que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Convido você que está participando da transmissão para orarmos juntos. Senhor Jesus, muito obrigado pelo texto que foi lido agora, que é a tua palavra viva e poderosa. Fala, Pai, conosco através da tua palavra. Fala ao coração de cada um que está participando da transmissão deste culto. Em nome de Jesus, amém e amém. O que eu aprendo com este texto e quero compartilhar com vocês hoje é: pessoas de fé superam obstáculos intransponíveis. Pessoas de fé superam obstáculos intransponíveis. O versículo 20 diz assim: Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. A narrativa fala de pessoas de fé, como diz o versículo 20. Jesus viu que eles tinham fé. Pessoas de fé superam obstáculos intransponíveis. E pessoas de fé nesse texto superaram alguns obstáculos. Primeiro obstáculo, a multidão. O versículo 19 diz assim: por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Homens de fé queriam levar até Jesus um paralítico, carregando ele em sua maca. Só que o texto diz que eles encontraram alguns obstáculos que estavam impedindo eles de levarem esse homem até Jesus. E o primeiro obstáculo que eles encontraram foi a multidão. Uma multidão se aglomerava, se acotovelava em torno de Jesus, impedindo que aqueles homens se aproximassem de Jesus com o paralítico. Foi o primeiro obstáculo que eles se depararam, foi com a multidão que impedia o homem de ser levado até Jesus. O segundo obstáculo que eles superaram foi a oposição dos religiosos. O versículo 21 diz assim: os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Enquanto Jesus estava ali curando os doentes, anunciando o reino de Deus, cuidando das pessoas, havia um grupo de doutores, de mestres, de pessoas com profundo conhecimento das Escrituras Sagradas, que estavam ali somente vendo o que Jesus estava fazendo. Homens que não estavam contribuindo com nada. Homens que não estavam ajudando os doentes, que não estavam ajudando os famintos, que não estavam ajudando as pessoas que eram possessas por espíritos imundos.
mas que estavam ali somente assistindo ao ministério de Jesus. E esses homens, que são os religiosos, serviam de obstáculo para que o homem não pudesse se aproximar de Jesus. O que me chama a atenção é que os primeiros a fazer algo por aquele paralítico deveriam ser os religiosos, os mestres da lei, os fariseus, os conhecedores das Escrituras Sagradas. Mas o texto diz que eles nada fizeram para ajudar o paralítico, mas era um obstáculo. Estavam ali para encontrar algum problema no ministério de Jesus, para encontrar alguma dificuldade no exercício do ministério do Senhor Jesus, em vez de ajudar. Eles tinham a multidão com obstáculo, que eles superaram esse obstáculo. Eles tinham a oposição dos religiosos e também a porta fechada. A porta não estava fechada com cadeados e correntes. A porta estava trancafiada por pessoas que impediam o paralítico de se aproximar de Jesus. Esse homem, o texto não fala se ele nasceu paralítico, se ele ficou paralítico, mas que ele era um homem enfermo e que ninguém fez algo por ele a não ser os seus 4 amigos. O que me chama a atenção nesse texto é que todos que estavam ali estavam olhando somente para a sua necessidade, somente para a sua preocupação, somente para a sua dor. E isso acontece domingo após domingo nas igrejas. As pessoas abarrotam, enchem o templo das igrejas, mas elas estão ali preocupadas somente com suas necessidades e não conseguem muitas vezes olhar para aquele outro que está precisando de ajuda, não conseguem olhar para a necessidade dos outros, mas somente para a sua necessidade. Há pessoas que pensam que a igreja existe somente para suprir as suas necessidades. E ali estava um grupo de pessoas olhando somente para a sua necessidade, e ninguém lhe cedeu o espaço, ninguém abriu o espaço para que o paralítico pudesse ser conduzido até Jesus. E isso acontece domingo após domingo nas mais diversas igrejas. Pessoas se acotovelam dentro das igrejas, abarrotam os templos, mas estão preocupadas somente em sua necessidade, em suprir a sua necessidade. Pessoas que fecham a porta da igreja, para que outras pessoas possam também ser atendidas. Pessoas de fé superam obstáculos intransponíveis. Eles superaram aqui 3 obstáculos: a multidão, a oposição dos religiosos, a porta fechada. Eu quero perguntar para você hoje, quais são os teus obstáculos? Que obstáculos você precisa superar? Quais são os teus obstáculos? Lembrando que pessoas de fé superam obstáculos intransponíveis. O que pessoas de fé têm? Se pessoas de fé superam obstáculos intransponíveis, o que pessoas de fé têm? Primeiro, pessoas de fé têm propósito. Versículo 18. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Esses homens tinham um propósito: colocá-lo diante de Jesus. Observe bem o final do versículo: colocá-lo diante de Jesus. O propósito desses homens era levar o paralítico para Jesus. Eles tinham um propósito muito claro, muito definido: levar um homem acamado, um homem doente, um homem enfermo a Cristo. O maior e mais poderoso obstáculo não é um agente externo. O maior e mais poderoso obstáculo não são as circunstâncias, a falta de recursos, a oposição, seja ela humana ou espiritual. O maior e mais poderoso obstáculo se encontra dentro de cada um de nós: a falta de propósito. A falta de propósito. O que é um propósito? É um objetivo, é uma meta. Isso é um propósito, ter uma meta clara, um objetivo para se alcançar, para se atingir. O filósofo chamado Sêneca escreveu o seguinte: a vida sem uma meta é completamente vazia. A vida sem uma meta é completamente vazia.
Pessoas vazias não superam obstáculos. Pessoas sem propósitos não superam obstáculos. Igrejas sem propósito claro e definido também não superam os seus obstáculos. Você precisa ter um propósito muito claro na sua vida para que você possa transpor os obstáculos. Com esses homens, aprendo a relevância de um propósito. Primeiro, mobiliza pessoas. 4 homens mobilizados por um propósito, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 3, diz que eles eram 4 amigos. Ninguém quer se envolver em uma causa que não tem um propósito relevante. O que mobilizou aqueles homens foi um propósito: levar um paralítico a Cristo. O que mobiliza pessoas é ter um propósito muito claro. Ninguém segue um líder que não tem um propósito. Ninguém segue uma pessoa que não tem um propósito. Ninguém vai a uma igreja, participa de um grupo que não tem um propósito. Esses homens conseguiram superar os obstáculos deles por causa que eles tinham um propósito e mobilizaram as pessoas em torno de um propósito. Primeiro, mobilizaram pessoas. Segunda relevância de um propósito, concentra os esforços. Eles não investiram suas forças tentando convencer a multidão para deixá-los entrar. Pelo menos a narrativa não diz isso. Que eles ficaram ali tentando convencer as pessoas: olha, abre o espaço, deixe-nos passar. O texto não diz que eles fizeram isso. O texto não diz que eles tentaram ganhar num argumento, vencer num argumento teológico com os mestres da lei, tentando convencê-los que Jesus era bom e que Jesus tinha o poder para curar o paralítico e que Jesus era Deus. Em nenhum momento eles tentaram convencer os doutores da lei. Eles não perderam tempo discutindo teologia com os doutores da lei. Eles não montaram uma comissão e fizeram uma assembleia para saber o que iam fazer com aquele paralítico. O texto diz que eles concentraram seus esforços em levar o homem para Jesus. Eles concentraram as suas forças em levar o paralítico. Eles não ficaram ali discutindo se era certo ou se era errado, como iam fazer. Mas o texto diz que eles foram completamente operacionais. Eles levaram o homem para Cristo. Quando nós temos um propósito, nós concentramos os nossos esforços. A relevância de um propósito mobiliza pessoas, concentra os esforços e dá ânimo para agir. Em nenhum momento eles desanimaram. A narrativa não diz que eles ficaram abatidos, que eles ficaram cansados, que eles pensaram em desistir. O texto diz que eles estavam animados. Pelo contrário, continuavam animados, continuavam motivados em levar o homem para Cristo. Apesar dos obstáculos que humanamente eram intransponíveis, apesar da multidão, apesar dos mestres da lei, apesar dos obstáculos que se apresentavam ali, eles continuaram se mobilizando, continuaram com ânimo para levar aquele homem para Deus. Pessoas com propósito têm ânimo. Tem ânimo. Quando nos falta um propósito, nós não temos ânimo. Quando falta um propósito, não temos ânimo. Não conheço o teu obstáculo, mas quero desafiá-lo a depositar a tua fé em Jesus. Ao receber Jesus como teu Senhor e Salvador, encontrará um propósito de vida. Um propósito de vida. Então levará outros a experimentar a paz e o poder que há em Jesus Cristo. No momento em que você receber Cristo como teu Senhor e Salvador no teu coração, encontrará um propósito firme para viver e poderá compartilhar esse propósito com outras pessoas. Com outras pessoas. Pessoas de fé superam obstáculos intransponíveis. O que pessoas de fé têm? Propósito. E segundo, perseverança. Versículo 19. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então carregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Observe bem o versículo. Não conseguiram entrar com o paralítico.
Eles tinham fortes motivos para desistirem, fortes motivos para desanimarem. Uma multidão que se acotovelava em volta de Jesus, impedindo a entrada deles, já era um grande motivo. A casta de religiosos que nada faziam para o bem dos outros, além de criticar as ações daqueles que faziam algo para promover o bem-estar de outra pessoa. Ninguém ali, não havia nenhuma pessoa influente para vir ao socorro deles, para abrir caminho. Mesmo com todos os obstáculos, eles não desistiram. Mesmo com todos os obstáculos, com uma multidão que praticamente trancava a entrada deles, e com os religiosos ali, homens que deveriam apoiá-los, homens que deveriam fazer alguma coisa por aquele paralítico. Mas o texto diz que eles nada fizeram, pelo contrário, foram críticos. A religião, de maneira alguma, ela produz vida. A religião, ela produz apenas críticas. Há pessoas dentro das igrejas que são críticos ferrenhos, mas nada fazem para promover o avanço da obra. E assim estavam fazendo esses religiosos. Apenas ali criticando, assistindo. Mas o texto nos chama a atenção que eles perseveraram, apesar das dificuldades que eles encontraram. Pessoas com propósito também perseveram. A perseverança faz parte do caráter cristão. Nós não perseveramos para sermos salvos. O crente persevera porque ele é salvo. Samuel Johnson, um escritor inglês do século XVII, escreveu o seguinte: os grandes feitos são conseguidos não pela força, mas pela perseverança. O texto não registra a distância percorrida, se foram horas, dias ou semanas carregando aquele paralítico. Mas o que a narrativa diz é que eles tinham chegado muito perto para desistirem. Muito perto para desistirem. Eles não poderiam parar agora. Eles não poderiam desistir agora. Estavam tão perto. Tão perto. Quantas pessoas chegaram tão perto e acabaram desistindo? Perto de resgatar o seu casamento, perto de resgatar um filho que andava longe dos caminhos do Senhor, perto de restaurar a sua família, mas acabaram desistindo quando estavam tão perto. Não desista, persevere. Você já chegou tão perto, persevere, persevere. Pessoas de fé superam obstáculos intransponíveis. O que pessoas de fé têm? Primeiro, propósito. Segundo, perseverança. E terceiro, possibilidades. Versículo 19. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então, carregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Observe bem o texto. Então o carregaram para cima do telhado. Eles tentaram da forma mais convencional. Eles pegaram, quem sabe, carregando aquele homem, se aproximaram da porta, tentaram ingressar, pediram com licença. Quem sabe, contaram uma história para todos que estavam ali, para ver se eles abriam o coração e deixassem eles passarem com o paralítico, mas não adiantou. Quem sabe eles tentaram forçar a entrada e não conseguiram. Eles tentaram entrar pela porta, mas ao esbarrarem na multidão, eles pensaram, tem que ter outro jeito. Tem que ter outro jeito, não vamos desistir agora. Tem que ter uma outra maneira. Mas nós não podemos parar agora. Tem que haver outra possibilidade. Precisamos aprender a pensar fora da caixa. Foi o que aconteceu. Eles chegaram a olhar, olha, não dá dessa maneira. Vamos fazer de um outro jeito. Vamos subir. Vamos descê-lo pelo telhado. Olha só o que eles estão pensando. Olha o que eles pensaram aqui. Subiram pelo telhado, provavelmente botaram alguma escada ou algum material que ajudasse eles a subir. Chegaram no telhado, arrancaram o telhado da casa. Imagina, pensa comigo, arrancaram o telhado de uma casa alheia, da casa de um desconhecido. E eles fizeram isso. Arrancaram o telhado da casa e desceram aquele homem
pelo telhado diante de Jesus. Uma maneira nada convencional. Em outras palavras, eles deram um jeito. Não deu de um outro, eles fizeram de uma outra maneira. O problema é que nós estamos sempre tentados a fazer as coisas de uma maneira muito conservadora, de uma maneira muito convencional. Nós precisamos usar todas as possibilidades. Precisamos explorar todos os métodos possíveis para que pessoas conheçam a Cristo como Senhor e Salvador. De maneira alguma nós devemos, diluir, ou quem sabe até adulterar o conteúdo da mensagem do Evangelho. De maneira alguma. Mas nós podemos usar outros métodos. Jamais nós poderemos corromper a mensagem do Evangelho. Ela tem que ser entregue de forma fidedigna. Mas nós podemos usar outros métodos. Se não deu de um jeito, vamos de outro. Albert Einstein escreveu o seguinte: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se não deu de uma maneira, nós devemos fazer de outra. Mas devemos fazer. Há sempre uma maneira diferente de fazer. Thomas Alva Edison, um dos maiores cientistas da humanidade, o mais prolífero inventor, afirmou: eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Se não deu de uma maneira, fazemos de um outro jeito. Queremos sempre fazer as coisas de forma convencional. Nós precisamos pensar fora da caixa quando nós falamos na obra missionária. E expandir a obra missionária. Pensar fora da caixa, fazer de outra maneira. Pergunto para você, já esgotou todas as possibilidades? Você já fez tudo o que estava ao teu alcance? Se não deu de um jeito, faça de um outro. Agora pense no seu casamento, pense na vida do seu filho, da sua família. Você já fez tudo o que está ao teu alcance, já esgotou todas as possibilidades. Se não deu de um jeito, faça de outro. Se não deu de um jeito, faça de outro. Pessoas de fé superam obstáculos intransponíveis. O que pessoas de fé têm? Primeiro, propósito. Segundo, perseverança. Terceiro, possibilidades. E quarto, poder. Versículos 17 e 21. O versículo 17 diz assim: um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto deles. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Versículo 21. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. A palavra grega dinamis, que significa poder, ocorre 2 vezes nessa narrativa. O esforço daqueles homens foi recompensado porque eles viram o poder de Jesus em ação. Em ação. O esforço deles foram recompensados. Quando eles viram Deus agindo, quando eles viram o milagre do Senhor sendo realizado na vida daquele paralítico. O que o texto nos fala aqui é que eles viram o poder de Jesus para perdoar pecados. O versículo 20 diz: Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. O ensino central desse texto é para nos dizer o seguinte: que Jesus é Deus, porque somente Deus pode perdoar pecados. E por isso que os mestres da lei disseram: olha, você está blasfemando, porque você está querendo perdoar pecados desse homem. Somente Deus tem poder para perdoar pecados. O que o texto está ensinando é que Jesus é Deus, e Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo o homem está separado de Deus por causa do pecado. Todo homem está debaixo da maldição do pecado.
Todo homem nasce pecador e separado está da glória de Deus. Mas Jesus, que é Deus, Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Ele tem poder para nos restituir diante de Deus, de sarar as nossas culpas e de abrir a porta de entrada para o céu. Somente Jesus pode fazer isso. O texto diz que Jesus tem poder para perdoar pecados e eles viram também o poder de Jesus para curar. O versículo 24 e 25 diz assim: pois vou mostrar a você que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Aquele homem volta a viver plenamente, volta a viver a sua vida de forma incrível. Em João capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E a segunda parte do versículo é incrível. E eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância. Não há mais limitação alguma. Jesus deu vida para aquele homem. Vida espiritual e vida física para ele. Assim como esse paralítico, você também tem andado de arrasto, se apoiando em muletas ou acamado pelo desânimo. Eu quero dizer para você, Jesus tem poder para te curar. Jesus tem poder para te curar. Seja qual for a enfermidade da sua vida, seja ela um pecado, seja ela o desânimo, seja ela uma enfermidade do corpo, Jesus tem poder para te curar. Eu quero concluir dizendo que pessoas de fé superam obstáculos intransponíveis, com propósito, persistência, possibilidades e poder. Quais são os teus obstáculos? Quais são os teus obstáculos? A fé em Jesus supera obstáculos. No cantor cristão, número 160, ou o inário para o culto cristão, número 338, há o estribilho de um hino que nós cantamos assim: sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Eu quero orar com você que deseja entregar a tua vida para Jesus. Quero orar com você que luta contra um obstáculo humanamente intransponível chamado pecado, que o separa de Deus. Eu quero orar com você que luta contra uma doença. Eu quero orar com você que aos teus olhos enfrenta um obstáculo humanamente impossível. Senhor Jesus, Tu conheces o coração e a dificuldade de cada pessoa que está participando dessa transmissão. O Senhor conhece as suas lutas, os obstáculos que aos seus olhos são intransponíveis. Que hoje de manhã, da mesma maneira como o Senhor veio agir na vida daquele paralítico em Cafarnaum, que o Senhor venha agir na vida das pessoas que estão participando da transmissão. Que o Senhor venha agir poderosamente na vida deles. Que hoje de manhã possamos deixar as nossas muletas, deixar a cama do desânimo, deixar a cama do pecado, deixar para trás aquilo que nos impede de avançarmos nessa vida. E que o Senhor seja o propósito da vida de todos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por participar da transmissão do culto da Primeira Igreja Batista de Pelotas. Desejo a todos vocês um ótimo dia ricamente abençoado por Deus. Vamos orar então, encerrando a transmissão? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém e amém.